Bom dia, vamos aqui retornando, né, começando aqui esse seminário com o tema Aplicação das metas de segurança do paciente na atenção primária. A nossa palestrante, que nos deu a honra, né, de vir aqui falar para nós um pouco sobre esse assunto, é a Sabrina da Costa Machado Duarte, enfermeira, doutora, né, em saúde pública, que vem aqui falar um pouquinho para nós, dividir a experiência dela nesse assunto com a gente. Muito obrigada, Sabrina. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Agradeço imensamente a oportunidade, a possibilidade de estar aqui hoje, trocar com vocês. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É muito bom poder conversar, né, discutir um pouquinho sobre qualidade, segurança do paciente, principalmente no contexto da PS. Então, a ideia, né, a Patrícia me passou que esse é o primeiro fórum, é que a gente possa realmente discutir um pouquinho sobre a temática, pensar a segurança dentro desse contexto, que é um contexto tão complexo, né? Que vai além, às vezes, daquilo que a gente vislumbra. Até porque quando a gente começou a pensar em segurança, a gente começou a pensar dentro do contexto hospitalar. E agora a gente precisa ter essa visão sobre o todo. Então, aproveitar amanhã. Patrícia, tem problema se a gente for conversando ao longo da apresentação? Posso dispensar a formalidade? Então tá. Então, eu montei uma apresentação com alguns tópicos principais para a gente poder conversar. Mas se vocês quiserem, desejarem interromper para fazer alguma pergunta, eu não me incomodo. Podem interromper sem problema nenhum, tá? Porque às vezes passa aquele ponto que a gente gostaria de levantar, fica para o final e a gente acaba esquecendo. Ah, tá, eu tenho que chegar para cá porque está filmando. Gente, eu sou professora, então professor tem mania de falar andando, né? E anda falando, então eu vou tentar ficar aqui mais no cantinho por conta da filmagem. Patrícia me apresentou, mas destacar que eu sou professora da Escola de Enfermagem Ana Nery. Muito bom ver rostinhos conhecidos. Já encontrei Leônidas lá da escola também, fiquei muito feliz quando eu cheguei. E também, atualmente, sou assessora técnico-científica do Proqualis, tá? Então, eu estou aqui hoje nas duas esferas, representando a Ana Nery, o FRJ, e o Proqualis da Fiocruz. Tá bom? Então, vamos lá. Pensar, primeiro, na aplicação das metas de segurança do paciente na atenção primária. Esse foi o tema, né, que foi proposto, que eu gostaria de convidar vocês para a gente poder fazer esse debate. Eu trouxe, para a gente começar já entendendo um pouquinho, a definição atual de segurança do paciente, de acordo com a OMS, né? Segurança do paciente é uma temática que vem sendo discutida já há muitos anos, só que só agora, né, que a gente está conseguindo enxergar a amplitude desse tema, né, a complexidade dele. Porque antigamente, até as definições anteriores, a gente pensava a segurança do paciente como redução de dano. Mitigação de dano, mitigação de evento adverso, dano, ponto. E a gente achava que isso era segurança, né? Só que não. Quando a gente pensa em segurança do paciente hoje, a gente precisa pensar em toda a complexidade que existe dentro desse tema, que não é só reduzir dano. A gente precisa trabalhar com a organização, né? A gente precisa pensar na confiabilidade das organizações, nos processos de trabalho, na cultura organizacional, na cultura institucional. Isso vai impactar também na cultura das pessoas, na nossa cultura, né? Eu costumo falar com os alunos, quando a gente está trabalhando esse tema lá na graduação, eu começo fazendo a seguinte pergunta. Quando a gente erra, né? Quando a gente é criança, quando a gente erra, a gente é acostumado a falar tranquilamente? Ah, eu errei. Ah, eu fiz alguma coisa errada. Ah, eu rabisquei a parede, né? A criança rabiscou a parede. Eu tenho um filho pequenininho, então vou dar muitos exemplos de criança. Ah, a criança rabiscou a parede. O que a criança fala? Ela fala, ah, eu risquei. Na pureza dela, ela até fala. Mas com o tempo, ela vai se habituando a não falar. Então, quem rabiscou a parede é o cachorro, é o gato. Porque errar é feio. Errar é o feio, né? Então, a gente não pensa no erro. Isso é um tabu. E isso é cultural. Faz parte do nosso processo de cultura. E aí, né, a gente cresce nessa cultura, a gente se forma, a gente se torna adulto, a gente vai trabalhar sabendo que culturalmente o erro é feio e a gente se depara com uma cultura institucional, com a cultura organizacional.
E é bonito olhar para o erro dentro do processo de trabalho? Não. Também é feio, né? Por quê? Porque a gente tem metas, a gente tem indicadores e a gente precisa cumprir as metas e os indicadores. Então esse é o nosso nó, né? Como que a gente olha para esse filho feio, que aí a gente está pensando nos erros, nos incidentes, nos eventos adversos, trata da melhor forma, né? Não vou dizer que eu vou transformar ele no filho bonito, mas como que eu penso em mudar, em desmistificar esse tabu para poder dar conta dele. E aí a gente entra na complexidade da cultura de segurança e na complexidade dessa definição, Joyce, e na complexidade dessa definição atual que a gente tem hoje pela OMS, onde a cultura de segurança é vista como uma estrutura de atividades organizadas que cria culturas, né? Aquela cultura que vem desde o nosso processo de criança que a gente falou, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias. Eu estou falando de processos de trabalho, eu estou falando dos procedimentos organizacionais, procedimentos de trabalho, comportamentos da minha instituição e comportamentos do indivíduo que tem as suas crenças e valores, tecnologias, ambientes da área da saúde. Pausa para tecnologias. Tecnologias. É a minha tecnologia do sistema de informação mesmo, mas eu também tenho a minha tecnologia leve, como o papel, por exemplo, um protocolo que eu elaboro, né? Ambientes na área da saúde, que reduz risco de forma consistente e sustentável, diminui a ocorrência de dano evitável, torna os erros menos prováveis e reduz o impacto do dano quando este ocorrer. Então agora, nessa nova definição, eu já admito que o erro ocorre. Segurança do paciente deixa de ser só essa questão de mitigar danos, né? Eu preciso entender toda essa complexidade que existe por trás desse sistema, que é formado por seres humanos, indivíduos que erram, tá? E pensar numa forma de deixar isso consciente e evitar que os erros venham a acontecer novamente. Por que eu estou fazendo essa introdução e falando tanto dessa definição? Primeiro porque ela está novinha, saiu ano passado, 2021. E segundo, porque a gente vai precisar pensar a ABS dentro desse contexto, também com as suas complexidades e particularidades. Bom, só para a gente fazer uma contextualização básica, né? Eu não vou me ater muito a isso não, a gente começou a usar o nome, a nomenclatura segurança do paciente com muita força, lá em 99, né, com a publicação do relatório sobre o erro humano. Por quê? Antes dessa época, né, a gente falava muito sobre qualidade, a qualidade já estava no topo, a gente já tinha os processos de acreditação, a gente já tinha Joint Commission, mas mesmo assim, esse relatório mostrou que apesar da qualidade, apesar dos processos de acreditação, as pessoas continuavam morrendo em decorrência dos eventos adversos. Então era necessário entender por que as pessoas morriam. E as pessoas morriam por conta dos erros, dos danos e dos incidentes, tá? Então esse relatório acendeu uma luz. Não adianta a minha instituição ser acreditada, a minha instituição ter excelência em acreditação, se as pessoas se internam ou entram dela para poder fazer algum procedimento ou algum atendimento, e mesmo assim elas sofrem por um erro ou um incidente e elas morrem. Então, o que eu preciso fazer para melhorar essa situação? Então, a OMS lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente lá em 2014, tá? E começou a lançar os desafios globais. O primeiro que a gente teve foi sobre a higiene das mãos, o segundo foi sobre a cirurgia segura e o terceiro foi sobre a segurança medicamentosa, tá? E aí, vejam, a OMS começou a lançar os desafios globais lá em 2004. A gente está em 2022. É tudo muito novo, efetivamente, né? Palpável. É tudo muito novo. E a gente ainda sofre com muitas questões. Não é à toa que agora, né, 2022, o tema do Dia Mundial da Segurança do Paciente é exatamente medicação segura, né? A segurança medicamentosa. Então a gente está esbarrando de novo e ainda no terceiro desafio global, que foi lançado lá em 2007, né, ela começou com os lançamentos em 2004, que foi lançado lá em 2007 pela OMS. E aí, a gente vem, né, ao mesmo tempo da OMS, a gente teve iniciativas no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente teve a criação da rede de hospitais sentinelas pela Anvisa e
pensar em segurança dentro desse contexto hospitalar. Até então a APS passava meio ali quietinha, um pouquinho escondida. A gente teve os instrumentos normativos, que foram a RDC 36 de 2013, que instituiu as ações para a segurança do paciente, a portaria 529, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e o lançamento do documento de referência do programa lá em 2014. Mas tudo isso ainda pensando muito dentro desse contexto hospitalar. Tá? Vocês vejam, agora eu já estou falando de 2014, menos de 10 anos. É tudo muito novo. Mudar a cultura é fácil? Não. Mudar hábito é fácil? Não. É aquele paciente hipertenso, né, que a gente vira para ele e fala que agora ele vai ter que reduzir o consumo de sal. Ou o diabético que agora não pode mais tomar Coca-Cola. É fácil? Não. Então, a gente está dentro desse mesmo contexto, porque a gente precisa mexer na gente e na nossa instituição como um todo. Né? Na nossa instituição, que é enraizada dentro daquele modelo biomédico que a gente aprendeu, né? Que tem os seus percalços. Então, é nisso que a gente precisa mexer, dentro desses processos de trabalho enraizados. Bom, concomitante a isso, né? Depois, lá dos desafios globais, a gente teve o lançamento das metas internacionais, e é aqui que a gente vai pensar dentro do contexto da APS. Então, a gente tem como as metas internacionais lançadas pela OMS: identificar o paciente corretamente, e aí eu estou discutindo identificação segura, melhorar a eficácia da comunicação, e aqui no Brasil, né, o Ministério da Saúde e a Anvisa fazem um destaque para melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância pela OMS, e aqui a gente faz o destaque para melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, assegurar cirurgias em local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto, e aqui a gente manteve a mesma meta, reduzir o risco de infecções associadas a cuidados de saúde, e aqui a gente traduziu, né, destacou a importância da higienização das mãos, reduzir o risco de danos ao paciente decorrente das quedas, e aqui, além da redução do risco decorrente das quedas, a gente destacou a necessidade, né, da intervenção, da prevenção nas úlceras por pressão, tá? Que também é um problema muito grande dentro do contexto brasileiro. Não só no hospital, não só na instituição hospitalar, na APS também, né? A gente tem os pacientes que apresentam úlcera, a gente tem os pacientes que são acamados, tem os pacientes que estão em internação domiciliar, em acompanhamento domiciliar. Então, a gente precisa pensar também na redução das úlceras dentro desse contexto. Alguém quer levantar alguma coisa até aqui? Fazer alguma pergunta? Posso continuar? Sim. Bom, e aí, é o meu convite para a gente poder pensar como que eu aplico as metas internacionais, essas metas, e pensando nesse contexto de segurança dentro da APS. Como que a gente pensa nisso? E aí eu preciso entender a APS, né? A APS, né, é colocada lá pela Starfield como o primeiro contato da assistência continuada, centrada, não mais na doença. Ou seja, eu não vou olhar para o indivíduo só no processo de doença dele. Eu vou olhar para aquele indivíduo na sua integralidade, com as suas necessidades, né? E aponta que os cuidados devem se dar de modo a atender suficientemente às necessidades de saúde daquele indivíduo. Lembrando que cada pessoa tem as suas necessidades e especificidades, né? Então, eu preciso atender exatamente a essas especificidades, de forma contínua, longitudinal e coordenada com os demais serviços que compõem o sistema de saúde. A Bárbara coloca, a Starfield coloca, que dentro da APS eu tenho 4 atributos essenciais, que são o primeiro contato, esse meu primeiro contato com o paciente. E aqui já é um momento importante, quando eu paro para pensar em segurança, né? Já é um momento importante onde eu posso fazer o quê? A minha identificação adequada, trabalhar a primeira meta, que eu vou trabalhar durante todo esse processo. Mas nesse primeiro contato, isso já é primordial. Longitudinalidade, né? Que é esse cuidado, essa assistência ao longo da vida do indivíduo. Integralidade, o olhar dessa pessoa, desse indivíduo, desse ser como um todo, e a coordenação desse cuidado durante todo esse processo e considerando as necessidades dele. E também possui 3 atributos derivados, que são a orientação familiar,
a orientação comunitária e a competência cultural. Ou seja, então quando eu olho para os 3 atributos derivados, né, aqui eu pensei na pessoa, aqui eu preciso incluir também a família, a comunidade e a cultura. Aquela cultura que a gente pensou lá no início e que vocês certamente se deparam com isso todo dia, né? Porque como eu falei anteriormente no exemplo da Coca-Cola, não adianta eu falar para o diabético que ele não vai mais poder tomar Coca-Cola se na casa dele as pessoas não bebem água, só tomam Coca-Cola, né? E isso é o que eu mais ouço no contato com o paciente, quando a gente vai fazer consulta. Ah, mas por que o senhor ainda está tomando Coca-Cola? Ah, minha filha, todo dia quando eu abro a geladeira, a garrafa está lá. Ele vai parar? Não. Né? Então ele continua tomando a Coca-Cola todos os dias. Então eu preciso fazer o quê? Tratar essa família, para poder mudar esses hábitos alimentares e mudar aquele probleminha mais difícil que eu falei lá no início, a tal da cultura. Bom, quando eu penso na atenção primária, a gente também precisa considerar a PNAB, né, que coloca que a saúde da família é a estratégia prioritária para a expansão e consolidação da PS e compreende um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, esse contexto global novamente, que envolvem a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde desenvolvida por meio de práticas do cuidado integrado e gestão qualificada realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, ou seja, tudo, né? É isso que a PS dá conta, que vocês sabem no dia a dia de vocês, dá conta desse contexto como um todo, né? A gente precisa pensar nisso tudo quando a gente pensa nas práticas de segurança do paciente. Então, quando eu pensar na meta de identificação, eu não vou pensar na minha meta de identificação pensando só no momento que o meu paciente entra dentro do meu serviço ou dentro da minha unidade. Como que eu posso trabalhar essa identificação com esse paciente, né? Educar esse paciente para que ele aprenda a importância dessa identificação. E aí, é claro, eu vou pensar na minha unidade também. Então, quais são os protocolos ou como que eu posso estruturar a identificação do paciente dentro da minha unidade, né, para que isso seja adequadamente adotado? E como que eu vou pensar nos meus profissionais para dar conta dessa questão e desse contexto da identificação? Então, só para a gente poder organizar, né, a identificação do paciente, ela consiste na identificação correta, para que eu assegure a ele o procedimento ou o tratamento para o qual ele está destinado, prevenindo a ocorrência de outros erros. A identificação do paciente é um problema, assim, base, né? Geralmente, quando eu tenho um erro de identificação, eu tenho outros erros atrelados. Então, se eu não tenho, né, a identificação correta daquele paciente por meio do dispositivo necessário, ou se eu realizo a identificação errada no prontuário, eu posso ter um erro de medicação, eu posso ter uma medicação correta, eu posso ter um erro de dispensação, né? Eu posso ter um erro na divulgação do resultado diagnóstico, ou até mesmo um erro de exame, fazer o agendamento de um exame para um paciente quando que era para ser para um outro, porque aquela identificação não está adequada. Tá? Então, existem vários erros que podem ser atrelados a esse ponto específico da identificação. Tá? Então, pensando nos identificadores especificamente, os protocolos de identificação, geralmente o mais difundido é o uso da pulseira de identificação. E essa pulseira, ela precisa ter pelo menos 2 identificadores. Isso é o que é preconizado pela OMS, pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Tá? Esses identificadores podem ser nome completo do paciente e nome completo da mãe do paciente e ou data de nascimento do paciente e ou número do prontuário do paciente. Nem sempre só 2 identificadores bastam, porque eu posso ter 2 Josés da Silva que nasceram no mesmo dia, né?
Então, nem sempre só dois identificadores serão suficientes para dar conta daquilo. Então, muitas instituições preconizam o uso de pelo menos 3 identificadores, tá? E geralmente a gente anexa o nome do prontuário, o número do prontuário ou o nome da mãe. Lembrando que eu posso ter 2 Josés da Silva que nasceram no mesmo dia, que são filhos da Maria da Silva. Então eu preciso também ter essa atenção, porque senão eu vou ter a troca, né? Eu posso ter a troca de todo o processo de cuidado que se relaciona ao senhor José da Silva, tá? Então eu posso ter a troca de exame, a troca de diagnóstico, a troca de medicamento, problemas nessa dispensação. Identificação do paciente é um dos problemas, assim, é um dos pontos mais... Oi? Isso. É um dos principais, é um dos pontos mais nevrálgicos que a gente tem. Por quê? Porque muitas vezes a gente não valoriza. E a gente também tem a resistência do próprio paciente, né? Que às vezes reclama que está cansado de falar que toda vez que ele vai na unidade, poxa, eu já conheço aquela menina que me atende ali todo dia. Toda vez que eu vou lá eu tenho que falar que eu sou José da Silva. Mas tem. Então ele precisa saber e ser educado que em todas as consultas, em todas as vezes que ele vai, ele tem que se apresentar. Mesmo que ele conheça a Ana, que trabalha lá na recepção há 10 anos, mas ele precisa se identificar, né? E a Ana da recepção também, né? Oi, seu José da Silva, vamos checar aqui os seus dados. É quase que aquele atendimento de telemarketing, né? Que toda vez que eles ligam pra gente, a gente tem que repassar aquela lista toda. Mas é um cheque, é um duplo cheque. Eu preciso saber que aquele paciente realmente é o paciente que eu estou atendendo. E eu só vou conseguir dar conta disso checando essas informações. Ah, Sabrina, dá trabalho, eu estou atolada. Dá. Mas o trabalho que a gente tem depois, quando o erro acontece, é muito pior. Oi? Na parte de avaliação, é muito pior de controle e avaliação. Sem contar que esse paciente, ele pode ser impactado por um erro, né? Que pode vir a atingir o seu potencial de causar um evento adverso. Ele pode sofrer com um dano. Imagina se ele recebe uma medicação, né, que ele não pode tomar. Então, eu preciso ter muita atenção quanto a esse controle. Então, recebi o paciente de primeira vez, o paciente chegou para poder fazer a ficha dele dentro da unidade. Eu preciso ter atenção a esses identificadores. Tá? Cada instituição pode criar o seu próprio protocolo. O preconizado é a pulseira. Ah, eu não tenho pulseira para todo mundo, a pulseira é cara. Que estratégia eu posso tomar? Né? Existem outras pulseiras que são mais acessíveis. Tem instituição que utiliza o crachá. Tem instituição que utiliza Ih, já perdi o meu. Eu ia falar o adesivo, mas aí, ó, já perdi o meu. Falha no protocolo. Porque o José da Silva vai estar identificado, mas ele perdeu esse papel, né? Oi? Cola na mesa, o meu tá por aí, gente. Caiu. Não sei aonde, ficou colado em alguém. Então, falha nesse protocolo. Porque se eu, de repente, começar a falar que eu sou a Maria, né? Eu posso evoluir para a ocorrência de algum erro. Então, eu preciso buscar, dentro da minha instituição, qual a melhor forma de identificar esse paciente. Tá? E orientar essa pessoa e educar, e aí educação é aquele processo maciço, né? Já falei uma vez, vou ter que falar sempre? Vai. Vou ter que repetir todo dia? Sim. Né? Porque as pessoas esquecem, porque elas têm as suas vidas atribuladas e porque ela não vai lembrar que toda vez que ela está ali, ela vai ter que colar o papel ali naquele lugar. Então, toda vez que o paciente voltar, eu preciso orientar que o papel não é para ser colado na bolsa, que o papel não é para ser colado na pasta, o papel vai ter que estar, a etiqueta vai ter que estar em local visível para todo mundo saber quem é o seu João. Tá? Ah, a minha instituição tem pulseira. Ótimo, é isso que é preconizado. Então, a gente vai utilizar a pulseira, lembrando que tem que ter os 3 identificadores. E aí, lembrar também que a pulseira também tem problema. Porque quando ela entra em contato com álcool, né, principalmente a pulseira que tem a impressão térmica, e hoje em dia a gente utiliza muito álcool, ainda mais durante o pré-trans-covid, o álcool bate na pulseira e ele apaga. Apagou a pulseira, o que eu tenho que fazer? Troca a etiqueta, troca a pulseira. E isso gera o quê? Custo, dinheiro, né? Então, qual estratégia dentro da minha instituição, enquanto gestora e enquanto profissional, eu posso pensar para poder reduzir esse custo
e manter essa estratégia da identificação adequada, né? Como que eu sensibilizo os meus profissionais? E aí eu estou participando de uma pesquisa agora, até trazer um dado fresquinho para vocês, que eu achei isso muito interessante. Não sei se a Jennifer chegou a ler isso. Que tem um profissional, ele fala assim, não, a identificação já está certo. A gente já consegue identificar todo mundo. Todos os pacientes usam pulseira. A única questão é que o profissional não olha. Porque a gente vê que está todo mundo de pulseira, mas a gente não tem tempo para poder checar. Então adianta a pulseira? Não. Porque se ninguém vai checar, né? Então, eu tenho que lembrar que se eu tenho pulseira, eu preciso checar. E com o tempo, no início, a gente acha que a gente vai perder tempo. Mas com o tempo, isso vai fazer parte do nosso processo de trabalho. E isso vai ser incluído dentro do nosso processo, né? Eu costumo dizer muito assim, eu já vi muito isso. A gente fala assim, agora eu tenho que pensar em mais uma coisa, eu tenho que pensar na segurança. Não, a segurança não é mais uma coisa, ela está ali. Ela faz parte do processo. Então, se eu sei que todas as vezes que eu vou dispensar o medicamento, né, lá na farmácia, oi, seu José, tudo bem? Vou checar a pulseira com o senhor. E vou checar aquela pulseira, isso já faz parte do processo. Porque eu vou evitar lá na frente que ele tome o medicamento errado e que ele retorne com evento adverso em decorrência do uso equivocado daquele medicamento, tá? Então, assim, eu não estou trazendo respostas, estou trazendo possibilidades para a gente poder pensar dentro desse contexto. Quais estratégias a meu serviço, que de repente o que é bom para mim não vai ser o que é bom para o outro, quais estratégias dentro da minha unidade, dentro da minha clínica ou dentro da minha equipe podem ser adotadas para dar conta dessa identificação? Pode. Eu falo alto, não sei se precisa do microfone. Na PS a gente tem talvez mais um que a gente discute um pouco, que já vem sendo discutido na Subpav, nos nossos encontros, que é a questão do nome social. Não sei se a gente, é uma dúvida, né, se é pertinente colocar, não coloca, porque são muitas informações, que nem isso, às vezes eu tenho uma pulseira com um volume grande de informação, tamanho da fonte pequeno, então... Ele está pedindo para você falar no microfone, porque senão não capta. Ai, desculpa, ela entrava. Deixa eu falar no microfone. Respira. Então, a questão é a do nome social, né? Que é essa minha dúvida. Quando você tem a confecção da pulseira, quando ela é impressa, eu tenho o tamanho da fonte, né? Então depende do volume de informação que eu vou ter nessa pulseira. Quando ela é uma pulseira onde é manuscrita, aí eu dependo da letra do profissional que a preenche. Então, hoje, o nome social, eu tenho como uma prerrogativa de colocação desse nome? Não coloco? Tá? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque já é difícil você hoje, até o prontuário, na hora que chama, vou chamar pelo nome social, você chama pelo nome que está no prontuário. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, se você pode falar um pouco sobre isso. No que a gente tem de protocolo, né, protocolo do Ministério da Saúde, protocolo inclusive de identificação correta, é bem novinho, foi publicado esse ano, foi revisto e republicado esse ano, março de 2022. O protocolo não coloca a questão do nome social, porém, né, o nome social já é anexado nos documentos, em vários documentos. E é como a pessoa se reconhece, né? Aí a gente tem a questão da identidade de gênero, do reconhecimento, do seu reconhecimento enquanto indivíduo. Então eu considero que sim, que é relevante a gente colocar, e a gente tem prerrogativa legal a partir do momento que ele está incorporado dentro do documento, né? Isso já está incorporado no documento do indivíduo, né? Quando ele faz algum carteirinha, a própria identidade, isso já está incorporado. Então, eu acredito, né, que a gente precisa aderir sim, até porque como ele vai se reconhecer, e também é uma forma de eu evitar erro, né? Principalmente quando eu penso nas questões de gênero, na questão da forma que aquele indivíduo se reconhece. Agora, é uma possibilidade a gente pensar, assim, se eu for colocar o nome social, é necessário colocar o outro nome? Eu acho que isso, até porque nos campos não vão caber, né? Como que aquele indivíduo é chamado? A gente pode manter o nome social, de repente, número do prontuário e data de nascimento. E aí a instituição pode fechar
isso dentro do seu protocolo, sem problema nenhum. Mas eu acredito que a partir do momento que esse nome social ele é incluído no documento, ele pode ser incluído como identificador. Né? E isso, é claro, é uma questão protocolar, porque os identificadores, eles podem ser modificados de acordo com a necessidade da instituição também. A instituição pode colocar quais identificadores vão ser mais pertinentes e mais relevantes para o seu serviço. Quais que eu preciso ter aqui? Eu só posso fazer determinado procedimento se eu tiver o número do prontuário. Sim, o número do prontuário é um identificador pertinente. Tá? Já entendi? Alguém quer colocar alguma coisa sobre? Não? Bom, então quando a gente pensa, né, na questão da identificação correta, quando a identidade do paciente, isso também tem relação, não estiver disponível ou não houver informações sobre o seu nome completo, eu posso utilizar outros identificadores para poder dar conta desse paciente, tá? E aí, número do prontuário, características físicas relevantes. E aí, quando eu penso nas características físicas relevantes, né? Atenção às características físicas e as formas que elas vão ser escritas. Por que eu estou falando isso? Porque o óbvio tem que ser dito, né? Então, atenção com os julgamentos e pré-julgamentos, com a questão do juízo de valor, porque isso acontece dentro dos documentos, tá? Então, quais são, né, as características que eu posso incluir? Além de sexo e raça. E aí, quando eu penso em sexo e raça, fazer o adendo do que a colega trouxe, a questão do gênero, né? Que a gente, que está sendo, que a gente precisa dar luz para essa questão. A confirmação da identificação do paciente vai ser realizada antes de qualquer cuidado, como eu coloquei anteriormente. Então, vou administrar medicamento, hemoderivado, preciso verificar. Coleta de material para exame, vai fazer preventivo, preciso identificar. E preciso registrar os identificadores. Os identificadores precisam estar registrados na identificação do material para exame, tá? Não é coletar o exame e botar no material para exame um identificador diferente daquele que foi usado no prontuário e daquele que foi usado na pulseira. Isso tem que ser padronizado dentro da instituição. Então, a instituição optou por usar 3 identificadores. Vou pegar a questão do nome social, ou nome, data de nascimento, número do prontuário. Esses vão ser os identificadores que eu vou utilizar no prontuário, que eu vou utilizar nos exames, que eu vou utilizar no receituário que vai para a farmácia. Tá? Em toda aquela documentação relacionada ao paciente e não só na pulseira, ou etiqueta, ou crachá que ele estiver utilizando. Realização de procedimentos, entre outros. Eu fiz o destaque aqui, né, de que é fundamental educar o paciente, os familiares, os acompanhantes, treinar e capacitar a minha equipe. Mas eu vou treinar, vou fazer uma oficina legal hoje aqui, estou falando sobre identificação, vocês vão sair daqui pensando na identificação. Semana que vem tudo mudou. Porque vieram outras demandas, todo mundo tem as suas vidas, a vida correu, o serviço está bombando, está cheio de problema. Então eu preciso fazer o quê? Treinar de novo, falar de novo. Até aquilo fazer parte do nosso processo de trabalho. E quando ele fizer, eu preciso continuar falando. Tá? Então a gente nunca vai se dar por satisfeito dentro desse contexto da identificação. Eu trouxe um... Oi. Desculpa, é porque eu estou vendo você falar na identificação do paciente e em nenhum momento mencionar o Cartão Nacional de Saúde, que é uma identificação geral, né? E que é, inclusive, o real identificador quando você vai usar o Oxigênio. E por que você não menciona isso? Ele não é contabilizado nessa situação, não é importante? Como é que isso é enquadrado? Ele é contabilizado e ele é importante. Ele é, inclusive, um desses documentos, né, que o paciente possui, e ele possui os dados que eu vou utilizar no meu identificador. Né? Então, o que eu estou colocando aqui são as formas, os identificadores que a gente pode utilizar, as formas que a gente pode pensar nessa identificação dentro dos serviços. Mas eu preciso ter esse dado também. Ele é um dos documentos que está junto com o paciente, que o paciente utiliza. E que a gente vai utilizar para poder cruzar esses dados quando a gente estiver no serviço. Então, ele não deve ser desprezado, muito pelo contrário. Ele precisa ser agregado dentro desse processo.
Mas os exemplos que eu trouxe aqui foram exemplos mais práticos, né, do nosso dia a dia, como o uso da pulseira, a questão do treinamento, mas ele faz parte dentro desse combo, né, de documentos que o paciente possui para poder dar entrada e ser atendido, né, cuidado dentro do serviço de saúde, dentro da rede e tudo mais. Tá? Então, te agradeço a lembrança, fazer esse destaque sobre a questão do cartão. Bom, eu trouxe um exemplo, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com exemplos, porque quando a gente pensa na identificação, é um tema que eu já vi ser muito questionado se ele realmente está atrelado a algum problema, a algum evento adverso. A gente não tem, é muito difícil a gente mensurar eventos adversos relacionados à identificação. A gente geralmente mensura muito evento adverso relacionado a medicamento, por exemplo. Mas a identificação é mais difícil a gente mensurar. Ele acaba sendo um erro base que impacta em outros erros. Mas eu trouxe exatamente esse exemplo. Foi uma notícia, tá? Saiu no jornal, na época quando saiu eu gravei ela exatamente para poder usar e trazer como exemplo, onde uma idosa, né, ela teve o nome trocado na etiqueta de identificação e ela foi a óbito. Por quê? Trocaram a identificação dela com outro paciente na UPA. E tudo que ela precisava, que era a transferência, né, o atendimento, os exames que ela precisava foram feitos na outra paciente. E a outra paciente não tinha necessidade de transferência, não tinha necessidade daqueles exames. Então, ela não recebeu. E ela foi a óbito, por conta dessa troca. Porque a paciente A, né, a que precisava desse atendimento específico, não recebeu o cuidado, porque ela foi identificada como a paciente B, que não precisava. Então, isso apareceu na mídia, essa questão foi muito falada. É um erro, assim, um caso, né, muito trágico, que causou um evento adverso, com potencial de um dano muito grave, a paciente veio a óbito, exatamente por conta da troca, né, dessa identificação. As identificações foram trocadas. Ela deu entrada com o nome certo, as duas pacientes. No meio desse processo, os nomes foram trocados. E aí os prontuários foram trocados e tudo foi trocado. E aí quando a família ia na unidade para poder ter notícia da paciente, a família não conseguia chegar até ela, exatamente por conta da troca. A família só percebeu essa troca depois do óbito, durante a questão, né, de rever o corpo e tudo mais. Então isso foi discutido muito na mídia na época, isso foi marcado. E é um evento, né, completamente relacionado à questão da identificação. É um evento base porque ele desencadeou outros eventos e a paciente deixou de receber aquele cuidado que ela precisava, como a transferência para uma unidade hospitalar, ela precisava de um leito de CTI, porque quem foi transferido foi a outra paciente no lugar dela. Tá? Então eu trouxe esse exemplo porque muitas vezes a gente banaliza a questão da identificação, né? A gente não vê, não é palpável eu ver problemas relacionados à identificação. Então é um exemplo para a gente poder refletir um pouquinho a respeito. Bom, segunda meta, né? E aí eu considero como uma das metas, né? Acho que a questão mais nevrálgica que a gente tem dentro do sistema de saúde e dentro da vida como um todo é a meta de comunicação, né? A gente tem aqui, né, a Anvisa e o Ministério da Saúde marcaram muito a comunicação entre os profissionais de saúde e a necessidade de estabelecimento dessa comunicação eficaz, né? E quando a gente pensa em comunicação, né, comunicação compreende aquilo que eu falo e como que o outro recebe, né? Não é só o que eu estou falando, como que vocês estão recebendo e interpretando aquilo que eu estou falando, né? Comunicação é uma via de mão dupla. Não adianta eu achar que eu fui clara, que eu falei tudo que eu precisava falar aqui, sair daqui feliz e daqui a pouco todo mundo ter dúvida e ninguém entender aquilo que eu estou trazendo. Essa comunicação foi eficaz? Não. Ela só vai ser eficaz se eu, emissor, passar a minha mensagem e o receptor receber adequadamente
e isso volta, eu tenho esse feedback e eu preciso fazer essa questão circular. E aí é que está o problema, né? Porque a gente tem, vou voltar lá no início, a gente tem aqueles indivíduos com os seus problemas, com as suas culturas, com as suas crenças e que precisam lidar com essa comunicação. E o nosso sistema de saúde lotado, sobrecarregado, com vários problemas, as nossas unidades e serviços com vários problemas e a gente precisa melhorar essa comunicação. Então, quais estratégias a gente precisa pensar, né? Primeira coisa, o que o protocolo coloca? Ouvir com atenção as informações recebidas e repetir a fim de confirmar. Comunicação é treinamento. Tá? Então, eu preciso também treinar a minha equipe a se comunicar melhor. Então, como? Né? Passei a informação, passei uma informação sobre aquele paciente, repete, por favor, aquela informação que eu passei. Né? Ou então, passei aquela informação para o meu colega repete aquela informação, para que eu possa identificar se aquela informação foi adequadamente recebida e compreendida. A mesma coisa vale para o paciente. Apesar da meta ser a comunicação entre profissionais, a gente não tem como pensar, ou melhor, não pensar na comunicação em relação a esse paciente. Então, passei as orientações para ele, eu posso pedir para ele repetir, para eu ver se ele entendeu adequadamente. Porque não adianta nada eu atender, fazer uma belíssima consulta com aquele paciente, ele sai dali e ele não lembra, ou ele não entendeu. Então, eu preciso fazer esse retorno, né? Ter esse feedback dele para saber se ele entendeu. No nosso caso, registrar no prontuário ou no local próprio. A gente precisa registrar. Registro também é comunicação, além de respaldo legal, né? Tudo que eu faço eu tenho que estar escrito. Eu tenho que deixar registrado ali, porque é o que vai me respaldar, é o que vai dizer o que eu fiz. É o meu registro, né? E como eu fiz. E é também o que vai dizer para o meu colega o que foi feito. Porque o paciente veio para uma consulta, é atendido por mim. Na semana que vem, na próxima consulta, pode ser que ele não seja atendido por mim enquanto profissional. Então, é só o prontuário, é só o registro que vai dizer aquilo que foi feito. Então, o registro é uma comunicação, a comunicação escrita. Então, registrar no prontuário ou no local próprio, né? E aí a gente tem o prontuário eletrônico, o prontuário de papel, a gente tem diversas tecnologias que têm sido adotadas e que podem ser adotadas. Utilizar adequadamente quadros, pincéis, formulários de registro, painéis, desculpa, pincéis não. Tem instituição, né, quando a gente vai trabalhar com a questão de exame ou coleta de material, tem instituição que utiliza aqueles quadros ou painéis para poder registrar aquilo que foi realizado, os procedimentos agendados. Cada instituição pode lançar mão das melhores estratégias para si, tá? Mas eu preciso dar conta de ter esse registro. Promover feedback em caso de dúvidas decorrentes da falta de clareza nessa comunicação. Tá? Então, sempre mostrar, se comunicar da forma mais fácil, mais clara possível. Esse também é um ponto importante. Não adianta eu ter uma linguagem extremamente rebuscada, trazendo alguns aspectos muito específicos, se as outras pessoas não entendem. Então, eu preciso ter muito cuidado com a forma que eu vou falar. Essa minha linguagem precisa ser acessível. Isso tanto para os meus colegas, quanto para os meus pacientes. Né? Então, pensar na comunicação dentro desse contexto. E existem estratégias que podem ser utilizadas, como, por exemplo, a ferramenta SBAR, né? Que vai trabalhar, que é a comunicação a respeito do paciente, a respeito de caso, e eu vou trabalhar a situação, a história prévia, a avaliação e recomendação. Vou mostrar para vocês um exemplozinho. Ó, eu trouxe aqui um quadrinho lá do IBSP, onde eles colocam, né, um exemplo de como utilizar a ferramenta SBAR. Então, quando eu trabalho S, eu trabalho a situação, aquela situação, né, explicar o problema de forma concisa, aquele problema que eu estou discutindo, tá? O B é um breve histórico sobre aquele paciente, quando eu estou trabalhando um caso, por exemplo, um caso específico, junto com a minha equipe, ou passando um caso para o meu colega. E o A é a avaliação, avaliar todas as opções que podem ser consideradas, tá? E o R, as ações recomendadas diante daquela situação. Então, o SBAR, por exemplo, é uma ferramenta que pode ser utilizada na passagem de caso, na discussão de caso, nos rounds, nas reuniões de equipe. E que vai deixar essa comunicação clara,
né? Para que eu possa trabalhar melhor esse caso junto com a minha equipe. Isso é treinado? É treinável? Sim. Né? Existe um protocolo e a gente precisa treinar e discutir isso dentro da instituição. Só para a gente poder enfatizar, esse foi um estudo que foi publicado lá no portal do IBSP, onde eles colocam que o principal problema na comunicação entre os profissionais, e aqui especificamente entre médicos e enfermagem, é a omissão de informação. Ou seja, os profissionais não passam as informações. As informações são omitidas, não são repassadas entre a equipe. Por quê? Porque a gente não trabalha essa comunicação eficaz e nem utiliza estratégias adequadas, né, que podem apoiar essa comunicação. Um outro ponto importante também quando a gente pensa na comunicação é o interromper o profissional. Né? Às vezes o profissional está se comunicando, está passando um caso ou está realizando o seu cuidado rotineiro e ele é interrompido. E quando ele é interrompido, ele tem essa quebra desse raciocínio e aí ele perde aquilo que ele estava fazendo. Então ele pode não passar ou não comunicar ou não realizar o seu cuidado de forma adequada. Tá? Então, evitar interromper. E isso, gente, é protocolo. Isso é treinamento dentro da instituição. Bom, a terceira meta, também extremamente importante, é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamento. E dentro dessa meta a gente tem todos os profissionais envolvidos, né? A terceira meta, ela envolve o processo de comunicação. Então a gente tem várias fases, né? E essas fases compreendem lá aqueles 9 certos que a gente precisa lembrar, tá? Então, só um exemplo, eu achei isso interessante, uma citação que o Corém de São Paulo trouxe, quando ele fala dessa atuação da equipe multiprofissional dentro desse processo. O médico prescreve uma medicação, o farmacêutico dispensa, ajusta a dose, o enfermeiro prepara e administra, o outro enfermeiro e um diferente médico monitoram o progresso do paciente, conjuntamente com o próprio, e tomam decisões sobre a continuidade das drogas. Ou seja, um interfere no outro. Se eu tenho um erro, um probleminha em alguma dessas cadeias, eu tenho um erro em todo esse processo. E aí a gente precisa buscar estratégias para dar conta disso daqui, né? Como que esses profissionais se comunicam? A gente tem a comunicação aqui dentro de novo, dentro desse contexto, né? Como que a gente dá conta desse processo? Como que esses profissionais se relacionam? Quando a gente pensa na medicação, ela vai tangenciar, né, um período longo da vida desse indivíduo. Bom, processo de medicação. A gente tem 4 etapas. É a prescrição, onde eu vou escolher a medicação adequada. A dispensação, onde eu vou dispensar aquele medicamento e ajustar a dose, como eu falei lá no exemplo. O preparo. E aí, dentro desse preparo, né, eu vou manipular esses medicamentos, administrar. A administração, dentro dessa administração, eu tenho os 9 certos, e aí eu tenho que pensar no medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo, paciente certo, registro certo, ação certa, forma certa e resposta certa. E depois de tudo isso... Opa, deixa eu voltar aqui, passar mais um aqui. E vocês me desculpem, eu cortei o slide. Porque aí eu ia dizer que depois de tudo isso, dos 9 certos, eu preciso fazer o quê? Monitorar. E como eu falei lá no exemplo anterior, esse monitorar pode ser que não seja eu. Esse monitorar vai ser ao longo da vida do indivíduo e nas próximas consultas, quando ele retornar para o atendimento com outros profissionais. Então, esse processo de medicação, essa cadeia dentro dos medicamentos, de prescrição, dispensação, administração, monitoramento, ela precisa ser muito bem amarrada, né? Eu preciso protocolar isso dentro da minha instituição. Não pode ser uma coisa aleatória e cada profissional fazer da sua forma, né? A gente precisa que todos sigam a mesma linha. E seguir essa mesma linha é através da execução dos protocolos, né? Porque só assim eu vou conseguir o sucesso necessário e identificar também os problemas que podem vir a ocorrer. Porque no meio desse caminho, o paciente pode não ter adesão ao tratamento. O paciente pode não tomar o medicamento. E aí quem vai identificar isso é o cara que monitora.
né? E que de repente vai mudar essa prescrição ou entrar em contato com o prescritor inicial para poder identificar uma medicação que seja mais adequada, né? É aquela hidroclorotiazida que é prescrita para o paciente idoso à noite. E aí ele para de tomar porque ele não quer fazer xixi à noite toda. E aí ele não tem adesão ao tratamento. Então, que medicação o prescritor pode pensar ou como que eu posso orientar esse paciente a tomar essa medicação da melhor forma? Né? Então, são estratégias que a gente precisa buscar. Esse aqui é só um exemplo dos 9 certos dentro da cadeia, tá? Para dizer que isso é cíclico. A gente vai ter primeiro a identificação do paciente certo, mas a gente sempre vai precisar rever esse processo. Bom, eu trouxe uma propaganda, né, uma autodivulgação lá do Proqualis, porque a gente está no mês, né, a gente teve agora dia 17, o Dia Internacional da Segurança do Paciente, então a gente está no período de estar discutindo a medicação sem danos, que foi o tema proposto pela OMS. E aí, isso está publicado na página do Proqualis, tá? E trazer o que a OMS tem trabalhado agora em relação a esse desafio global. A importância do paciente e do público, a importância dos profissionais da área da saúde, a importância do medicamento em si e dos sistemas e práticas de medicação. E isso vai interferir em quê? Vai interferir na polifarmácia, nas situações de alto risco e nas transições do cuidado. Então a gente precisa estar com tudo isso agrupado em prol do nosso paciente, tá? Eu não vou detalhar, fazer a leitura de cada detalhe, mas isso está acessível na página do Proqualis, porque tem o tempo, a menina já me avisou que está terminando, e a gente precisa dar conta das outras coisas. Mas pensar em medicação, esse é o ponto principal. Pensar nesse processo como um todo e quais estratégias podem ser adotadas. Meta 4, higienizar as mãos para evitar infecções. E aí, higienização das mãos, né? Eu costumo dizer que é um tema que a gente trabalha sempre e para sempre, mais especificamente desde 1875, quando o tema começou a ser discutido, e a gente hoje ainda não conseguiu higienizar as mãos adequadamente. Está aí a Covid para poder mostrar e deixar isso bem claro para a gente, né? Entre outras coisas, não estou reduzindo a Covid a isso, mas higienização foi muito discutida, principalmente na época da Covid. Então, a gente ainda precisa ter práticas adequadas de higienizar a mão. Essas práticas adequadas se referem só à técnica? Não. Se referem a quê? A quando higienizar as mãos, né? E aí, quando que eu vou higienizar as minhas mãos? Claro, falando de higienização com água e sabão, uso de solução alcoólica, mas quando eu vou higienizar as minhas mãos? Quando elas estiverem sujas, antes e após tocar o paciente, antes e após a realização de procedimento, antes e após tocar em objetos inanimados. Ah, Sabrina, eu sempre vou precisar lavar com água e sabão? Não, né? A gente tem especificações protocolares, inclusive. Então, vou usar água e sabão quando a minha mão estiver com sujidade aparente. Não tem sujidade aparente, uso álcool. E aí o álcool vai eliminar, né, aquela flora superior, mais aparente. Tem sujidade aparente? Preciso lavar com água e sabão. Mas o ponto principal da higienização, claro, além da técnica correta, não estou reduzindo, mas é o quando eu vou realizar. Eu preciso realizar adequadamente a higienização das mãos em todas as minhas etapas do cuidado, tá? Porque só assim eu vou conseguir reduzir, né, a ocorrência e a disseminação de infecções. E muitas vezes a gente não realiza. Por quê? A gente está correndo, a gente está com pressa, o serviço está lotado. E aí a pia é só uma, lá do lado de fora, e eu não vou lá lavar a mão, e aí o dispensador quebrou, e aí hoje não tem álcool. Então, quais estratégias a gente pode dar conta? Deixar uma motoria ou um dispensador de álcool gel ou álcool a 70% em cada sala? Ou dentro do serviço, ou dentro do setor, ou junto com aquele profissional? O profissional, aí claro, usou o álcool várias vezes. Com o tempo, o álcool gel, a mão começa a ficar grudando, né? É o momento de lavar minha mão. Eu preciso lavar minha mão com água e sabão. E aí sim eu vou sair da minha sala de atendimento para poder ir lá fora lavar minha mão na pia, se tiver pia só do lado de fora. Então eu vou precisar adaptar esse contexto, a necessidade de higienização das mãos, ao meu serviço, à minha clínica, à minha instituição, para poder dar conta daquilo que é possível. Mas é necessário. O importante é que eu não deixe de fazer. E, claro, obedecendo a técnica correta. Então, aqui é só um exemplo de quando higienizar as mãos. Eu trouxe um folderzinho
lá do OMS, da Anvisa, desculpa, onde ele coloca, né, antes e depois de tocar no paciente, antes e depois de tocar em superfícies. É claro que quando esse folder foi elaborado, né, ele está lá no protocolo, se pensou muito na questão hospitalar. E aí, de novo, aquele detalhe, né, a importância de colocar a APS em primeiro lugar. Mas ele dá exemplos de quando da necessidade de higienizar as mãos. E aqui o protocolozinho só para eu poder lembrar, né, da minha técnica correta de lavar o dorso, né, higienizar o dorso, higienizar entre os dedos, punho, unhas. Eu não posso esquecer do passo a passo que a gente aprendeu e da necessidade e importância disso. Bom, meta 5, cirurgia segura. A cirurgia segura não tem nada a ver com a APS, certo? Não. Né? A gente também precisa pensar na cirurgia segura dentro desse contexto. Por quê? Eu vou fazer especificamente algum procedimento cirúrgico? Não, mas muitas vezes os meus pacientes são encaminhados para cirurgia ou encaminhados para procedimento, né? E aí, acompanhando os alunos no estágio, por exemplo, lá no HU, quando a gente recebe um paciente para procedimento, às vezes a gente recebe um paciente de colonoscopia, né, que vem com marcação de CISREG, o paciente chega lá e não sabe nem o que ele vai fazer. Ele chega para fazer a colonoscopia e ele não fez o preparo, porque ele não entendeu aquele preparo. E aí a gente perde vaga. A gente teve aquele procedimento marcado no CISREG. E aí o paciente já tentou fazer aquele preparo, passou 3 dias tomando manitol. Naquele processo que quando a gente toma manitol, a gente sabe muito bem como é, e ele não vai poder fazer o exame. Porque ele não foi orientado que ele tinha que parar de comer, por exemplo. Né? Então, quando pensar a cirurgia segura, eu acho que vai muito além só do procedimento cirúrgico, por exemplo. A gente precisa pensar nesse contexto como um todo. Né? E esse contexto inclui também a realização de procedimentos específicos. Tá? Então, a gente precisa, né, pensar em protocolos para poder dar conta disso. E pensar também que o planejamento de uma cirurgia, de um procedimento, vai incluir o quê? A educação do meu paciente, meu combo completo, paciente, família, acompanhante, né? Todo mundo que estiver envolvido dentro desse contexto, dentro dessa rede de cuidado. Tá? Bom, meta 6, reduzir o risco de quedas e úlcera por pressão. E aí pensar, né, que a queda está muito relacionada a fatores intrínsecos, fatores extrínsecos e fatores situacionais. O que é isso? É o declínio e idade da pessoa, né? A dificuldade de mobilidade. O idoso é muito propenso à queda por conta do seu declínio fisiológico, isso é normal. Aos riscos ambientais, né, tipo degrau, calçado inadequado, piso escorregadio, né, e a atividade que está sendo realizada. Então, Então, quando eu penso em reduzir queda, eu preciso pensar em todo esse contexto que está envolvido. Pensar especificamente no paciente, né? Indicação de fisioterapias e exercícios adaptados, acompanhamento por profissionais capacitados, mas eu preciso pensar na prevenção de quedas no meu contexto institucional. Então, eu tenho que pensar na elaboração de um protocolo de prevenção de quedas, né? E dentro desse protocolo, eu preciso identificar os pacientes com risco de queda, identificar os fatores intrínsecos e ambientais, implementar barreiras de proteção de acordo com o grau de risco e com a atuação multidisciplinar. E lembrando que eu preciso também orientar esse paciente, porque ele vem e ele vai para casa, né? E não adianta nada eu organizar todo um protocolo institucional se nesse caminho do vem e vai ele cai, ou se na casa dele ele cai. Né? E aí a gente tem as visitas domiciliares, os ACS, né, o sistema de atenção domiciliar, que a gente precisa dar conta também dentro desse contexto. Porque a queda envolve, né, ela perpassa o meu serviço, a minha instituição. Ela está além. Bom, esse aqui é mais um exemplo, né, de um paciente que caiu dentro de uma instituição e ele caiu da maca. Né, ele estava deitado na maca, num atendimento de emergência, e ele foi se virar, caiu, bateu a cabeça, fez um TCE e morreu. Era um paciente de 21 anos e a gente tem isso dentro dos serviços. Tá? Eu até trouxe isso para quem fez o curso. Essa é uma notícia de julho, agora, de 2022. E então, as quedas matam, as pessoas caem por queda.
E muitas vezes a gente não identifica esse óbito adequadamente. Por quê? Às vezes o paciente cai, evoluiu para um evento adverso, mas ele fica internado, então ele não morre em seguida daquela ocorrência. Né? Então aquilo fica, aí ele vai para ortopedia, ele faz cirurgia, ele bota prótese de fêmur e passa. E a gente esquece, e a gente não valoriza. Então destacar a importância da prevenção de quedas. Prevenção de lesão por pressão, que está atrelada lá na meta 6. Lembrar, gente, que a gente que tem, eu gosto de fazer essa diferenciação. A gente fala muito de úlcera por pressão, certo? Só que essa nomenclatura mudou em 2016. A gente passou a utilizar lesão por pressão, porque a úlcera é um tipo de lesão. E lesão por pressão compreende tudo, todos os estágios, inclusive a úlcera, que vai ser o último estágio. Então, atualmente, a gente utiliza a nomenclatura lesão por pressão. Claro, a gente precisa pensar nos fatores de risco, idade maior que 65 anos, diminuição da mobilidade, exposição a irritantes cutâneos. O que é isso? Fezes, urina. Tá? Então, paciente acamado, paciente cadeirante, paciente que usa fralda, tem um risco, uma propensão maior à lesão por pressão. E a gente atende esses pacientes? Sim. Né? Essa é a nossa clientela. Então, dá conta disso dentro do acompanhamento do meu serviço, orientação para esse paciente, avaliar o risco dele. Meu ponto principal para poder prevenir é identificar o risco. Então, se o cara usa fralda, né, eu sei que ele é mais propenso. Então, o que eu posso fazer para prevenir? O que eu posso orientar para ele? Mobilidade, mudanças de decúbito a cada 2 horas, hidratação dessa pele. Existem estratégias que eu vou poder orientar para evitar que essa lesão apareça, porque depois que ela aparecer, a situação complica, é muito mais difícil de tratar. E aí ele pode evoluir para um quadro infeccioso, entre outras coisas. Sepse, e aí vai, né? O desfecho a gente já conhece bem. Então, o primeiro ponto é a gente identificar os fatores de risco para pensar nessas estratégias de prevenção. Eu coloquei só aqui uma figurinha dos profissionais de saúde com úlcera por pressão na face, na época da Covid, porque isso era uma coisa muito desconhecida pra gente, né? A gente não via profissional de saúde com úlcera por pressão. E na época da Covid, a gente, infelizmente, teve esse desfecho, né, por conta do uso de máscara durante muito tempo e dos dispositivos. Esse é um artigo que eu acho muito interessante, que ele coloca a incidência de óbito nos pacientes com lesão por pressão. Essa incidência é de 53% a 75%. Só que esses óbitos muitas vezes são invisíveis, porque o indivíduo permanece muito tempo com lesão. E nem sempre o óbito é associado à lesão. Né? Às vezes a causa óbito dele vem o quê? Sepse. Mas por que ele morreu de sepse? Porque ele fez a lesão. Né? Então, a gente precisa fazer esse caminho para trás, né? É quase que uma espinha de peixe para entender esse processo, para compreender o que levou esse cara a desenvolver a sepse lá no final. Né? O atestado de óbito é sepse, mas ele estava 6 meses com uma lesão de pressão, estágio 4. Né? E aí com vários outros comprometimentos. Então a gente precisa também pensar nessa prevenção. Bom, acho que eu estou no meu tempo, né? Destacar que a importância da cultura de segurança. E quando a gente pensa em cultura de segurança, em segurança, a gente precisa pensar em cultura institucional, cultura organizacional e também nos nossos processos enquanto profissionais e enquanto indivíduos. Mas o ponto principal é a cultura institucional e cultura organizacional. Por quê? Né? A culpa não é só minha se alguma coisa der errado. Eu tenho um processo de trabalho por trás. Né? Então, como que o meu processo não teve barreiras suficientes para evitar que aquele erro acontecesse? Então, a gente precisa trabalhar em cima desses processos de trabalho, em cima dessa cultura organizacional, e aí pensar nas metas, né? É um caminho, né? Mexer nisso que está posto, pensar nesses protocolos para modificar essa cultura organizacional e automaticamente a gente vai estar modificando os profissionais e os indivíduos que estão envolvidos. Coloquei aqui o logozinho de vocês, todos pela segurança do paciente, né? Trouxe a página do Proqualis, porque tem um material muito interessante, principalmente sobre as metas, então todos vocês podem acessar, né? E muito obrigada, fico super à disposição. Então, gente, eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos que a gente pode abrir, pelo menos para 2 perguntas.
Tem alguém que queira fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta, alguma dúvida, que queira contribuir de alguma forma com alguma coisa que a Sabrina falou para nós e que realmente compartilhar alguma experiência? Boa tarde. Eu tenho uma experiência a compartilhar. Há 2 semanas atrás, um amigo de uma amiga, né, que buscou informações sobre esse cliente, saiu à revelia de um hospital geral após uma queda, né, foi fazer uma TC nesse hospital, e aí fez a TC e fugiu, estava desorientado, né, e fugiu. E não haviam identificado esse cliente, então ele caiu no meio da rua, a ambulância da SAMU resgatou, né, levou para a UPA da Tijuca. Aí na UPA da Tijuca um funcionário perguntou sobre os dados dele, né, e ele só lembrava que morava no Lins. E daí compartilharam a foto dele no Lins News, né? E a família encontrou. Então, assim, esse cliente, ele não estava com identificação, né? Como você colocou a meta 1, né? Eu fiquei aqui me contorcendo para falar sobre essa situação, né? Que não é uma situação tão comum, E a gente tem mas... uma cadeia de acontecimentos. Exatamente, mas que é provável de acontecer, né? E que muitas das vezes o profissional não imagina que possa um cliente desorientar e fugir e perder o cliente, né? Na verdade, ele chega a levar até um óbito, né, por conta disso. Então, é só essa situação que eu gostaria de compartilhar. Obrigada. E é exatamente, acho que você falou um ponto muito importante. A gente não imagina que as situações podem acontecer. E elas acontecem, né? Então, a gente precisa, se ele tivesse identificado, talvez não impedisse, melhor, talvez impedisse até a fuga, porque ele ataca a pulseira. E alguém ia ver e ia saber que ele é um paciente, que ele está em atendimento em algum lugar. Mais alguém? Olha, o meu não é tão grave quanto o dela, mas faz pensar na questão do nome e nome social. Aconteceu uma situação comigo que o usuário ele dava o nome social, né, e a gente respeita o nome social para atendimento, porém em algumas plataformas a gente tem que usar o nome do documento. E ele não havia feito a alteração no documento, então ele precisava do resultado do exame, importante, o teste de descarga para TB, e ninguém conseguia localizar o resultado do exame. E aí eu, tentando, quebrando a cabeça com o nome do documento, até que eu virei e falei assim, você usa por acaso algum nome social? Ele, sim, estava no nome social. Então, assim, a padronização de fato da unidade inteira do que vai usar. Se for o nome social, o nome social. Se for um documento, o nome oficial mesmo de registro. Isso precisa ser organizado. Deixa eu pedir também. História de falha programática, falta de conhecimento, né? Eu trabalho na APS há muitos anos, mas também trabalho na atenção terciária há muitos anos, especialidade em oncologia. Durante muitos anos eu trabalhei com quimioterapia. E estar identificado não basta. Você precisa, ele pode estar identificado, mas você precisa se certificar o tempo todo. Nós tivemos uma época e uma colega, né, a gente sempre trabalhou com parceria na sala de quimioterapia, administração direta. O profissional farmacêutico prepara o medicamento, a gente confere tudo bonitinho. As cadeiras são identificadas, o usuário era identificado, não era pulseira, mas era identificado no peito. Só que a colega não teve apesar de identificado, não teve a perspicácia de perguntar. Você é a Sabrina, você é a Maria, e ela trocou o medicamento, né? Então fez uma droga bem citotóxica no paciente que não tinha nada a ver, nem para o câncer dele, não tinha nada a ver com nada. E naquele momento a gente queria registrar, né? A gente estava preocupado com o usuário, porque a minha única preocupação era com o usuário, né? Da droga, né? Fazer o efeito colateral imediato, o choque anafilático. E aí, vamos registrar.
vamos notificar? E essa colega falou assim, eu sou advogada, ela também tinha feito direito, e eu não posso produzir provas contra mim mesma. Eu não vou registrar. Então, de fato, eu acho muito complicado. A cultura realmente ela existe. É difícil para quem comete o evento, o erro. E, na verdade, o erro foi como você falou, Sabrina, ele não era só da colega, ele era institucional. Nós tínhamos uma agenda com 40 quimioterapias para um único dia, para um único turno. Por mais que nós tivéssemos a especialidade, tivéssemos a capacidade, nós não tínhamos capacidade instalada, tínhamos que atender todo mundo. E aconteceu, ela não conseguiu seguir o protocolo de olhar, identificar e perguntar, você é a Sabrina? Estou usando a droga certa? Porque o paciente senta no lugar do outro, gente. O ar-condicionado está gelado, ele vai lá, troca e não avisa para a equipe. E aí você não está prestando atenção, tem um monte de gente para atender. Vou notificar? Em síntese, nós não notificamos, nós ficamos monitorando, fiquei monitorando lá, eu e a colega para ver se acontecia algum evento, algum dano grave, mas de fato é uma questão muito delicada, digamos assim, para o profissional. Eu consigo entender o profissional e entender o nosso papel enquanto gestores de minimizar qualquer evento, entendeu? Acho que é isso. Porque a gente ainda pensa, assim, quando a gente pensa nesse exemplo que você trouxe, assim, isso está muito relacionado com aquilo que a gente vive no dia a dia, né? A gente ainda vive a cultura punitiva, a gente tem medo, os profissionais têm medo, as pessoas têm medo, né? Porque quando você assume o erro, muitas vezes, você se depara, né? Você vai ser questionado quanto à sua capacidade profissional, você vai ser questionado quanto à sua formação, quanto à sua capacidade enquanto pessoa. Né? O nosso erro, ele não é só um erro de um produto, né? Ele é um erro que impacta na vida do indivíduo, na saúde do indivíduo, e pode levar a óbito, né? Como nesse caso, que provavelmente levou a alguma ocorrência mais complexa. Então a gente tem medo, mas a gente tem medo exatamente por conta dessa questão punitiva. E aí é que está a chave, que é o ponto, acho que mais difícil, né? É a gente conseguir mudar dentro do nosso serviço essa visão. Porque quando a gente pensa em segurança, em ambiente seguro, quando a gente pensa em segurança do paciente, é exatamente pensar naquele ambiente onde o profissional se sinta seguro para notificar, né? É claro, não estou tirando disso a responsabilidade dele, existe a corresponsabilidade. E existem as sanções legais e éticas, né? Existe, isso é normal, é da vida. Mas ele precisa ter a segurança de notificar, né? Sabendo que a culpa não é só dele. Existe um processo por trás que permitiu que esse erro acontecesse. E aí a gente tem que atacar exatamente esse processo. O que a gente precisa fazer dentro desse processo? Ah, Sabrina, isso é muito utópico. Em parte. Mas a gente consegue. A gente já avançou muito. Antigamente, a gente nem pensava que o erro era processual. A gente só botava a culpa na pessoa. Né? A gente falava que era só a pessoa que errou. Então, hoje em dia, a gente se dispõe a olhar, a entender esse processo. A gente já avançou um pouquinho. E é um passo de formiguinha. Lembre, por isso que eu gosto de fazer aquela contextualização no início, porque é muito novo. Então, a gente já conseguiu avançar um pouquinho. Né? Em outro momento, talvez você não tivesse trazendo esse exemplo. E agora a gente consegue falar dele, né? Com mais clareza. A gente sabe que ele não foi notificado. E por que é importante notificar? É claro, notificar, né? O ideal é que seja de forma anônima, para que a gente possa entender onde é que está o problema, onde é que o problema reside. O que eu posso fazer para poder notificar? Né? Qual foi a barreira que foi quebrada? É a sobrecarga? São as 40 quimioterapias para um profissional que ele tem que fazer durante o dia? Então, o que eu tenho que mudar? Eu preciso fazer 40... Assim, eu posso reduzir o número de quimioterapias? Talvez eu precise botar mais um profissional? Qual protocolo eu preciso criar? Então, é buscar realmente estratégias para entender o que eu posso mudar dentro desse contexto. Né? Então, assim, te agradeço pelo teu exemplo, destacar a importância da notificação e a importância da segurança para esse profissional. Né? E aí a gente entra
no outro tema que faz parte do mesmo tema, que é esse profissional se sentir seguro dentro da sua instituição. E, infelizmente, isso a gente ainda não encontra ou encontra muito pouco, porque as pessoas têm muito. A cultura punitiva ainda é muito forte. Então, eu acho que essa é a grande batalha que a gente tem que ter, né, todo dia. E você trouxe uma coisa muito importante que eu ouço muito. As pessoas falam assim, eu notifico quando não vai dar problema. Assim, se não der nenhum problema, eu notifico. Eu só vou notificar se o problema aparecer. Apliquei a dipirona no paciente alérgico. Fez choque anafilático? Vou ter que notificar. Não fez? Ninguém nem fica sabendo. E aí, se ninguém sabe, como é que a gente melhora? Eu só vou melhorar se eu souber. O que eu posso fazer nesse processo da dipirona? Então, assim, são várias questões que a gente precisa avançar. Eu queria falar um pouquinho sobre... A gente fala muito sobre a identificação do paciente, acho que todo mundo corroborou um pouco aqui sobre essa temática, mas trazer um pouco o olhar da segurança do paciente para dentro dos processos assistenciais, da nossa prática cotidiana e dos processos que giram em torno da APS no dia a dia. Então, por exemplo, foi se falado aqui sobre a questão da antibioticoterapia, sobre a questão da sala de vacina, que são processos importantes que acontecem, que geram bastante efeitos adversos, mas também para a questão assistencial, né, do atendimento do dia a dia, dentro das equipes. A gente sofre bastante pressão assistencial pelo volume mesmo de demanda que a gente tem no dia a dia, e o quanto que isso também não pode estar interferindo em erros no nosso atendimento, no acompanhamento, na coordenação do cuidado. E eu achei super interessante a fala da Larissa, quando ela traz a questão do 90% dos atendimentos são na PS, e somos nós quem menos traz essa temática de segurança do paciente. E eu fiquei bastante com a cabecinha fosforilando em relação a isso, porque isso é algo que me incomoda e é algo que a gente precisa levar para dentro da PS, nós como profissionais mesmo de equipe, não necessariamente como RT, mas começando de dentro para a gente conseguir expandir isso, porque é um dia de debate aqui, eu acho que também ideias surgindo para a gente poder levar para dentro das equipes, para que todo mundo possa também estar pensando um pouquinho nisso, não só conseguir atender uma quantidade X de pessoas para atender a demanda, mas a qualidade desse processo e da qualidade do atendimento do nosso paciente também. Você trouxe um destaque muito importante, porque realmente a sobrecarga impacta muito, né? Quando eu penso em sobrecarga, eu penso numa pessoa cansada, estressada, enlouquecida, tentando dar conta daquilo, apagando 1000 incêndios ao longo do dia. E aí, se eu estou apagando 1000 incêndios ao longo do dia, como que eu vou me dedicar aos protocolos? Então, é isso, está tudo realmente interligado, né? A gente precisa, e aí foi o que eu falei, eu não tenho como dar respostas, porque cada unidade, cada equipe tem as suas necessidades e as suas particularidades. Cada território vai ter a sua particularidade. E aí você trouxe um ponto muito importante, que é trazer a temática para dentro do serviço, para dentro da equipe. Discutir. E o que a gente pode fazer para melhorar? Pode ser que o que deu certo para mim não dê certo para o outro. Mas pode ser que a gente consiga criar uma coisa única, né? Adaptando aqui e ali as suas particularidades. Então é isso mesmo, é trazer, é discutir, é colocar a luz. Eu acho que a gente não pode pensar assim, aquilo que eu falei lá no início, né? Segurança não é uma coisa à parte, ela está dentro. Quando eu penso no meu cuidado, quando eu penso na assistência, eu tenho que pensar em segurança. Ela não surgiu. Eu não vou agora fazer a segurança. Não, ela está ali. Ah, não existe. Não, existe, de alguma forma. Eu só tenho que descobrir como. E dar luz para isso, colocar luz, discutir dentro das equipes esse contexto. Eu super concordo com a tua fala. Obrigada. Infelizmente, nós precisamos encerrar, né? Uma discussão muito importante, interessante mesmo. Eu espero que tenha ficado, assim, cada um de vocês um gostinho de quero mais, para que a gente tenha outros momentos como esse, de trocas e de conhecimento. Agradecer mais uma vez, Sabrina, ótima, claro, com sempre a sua apresentação. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Tá bom? Vamos encerrar. Gostaria de convidar vocês a passar na recepção para retirada do certificado. Tá bom? Muito obrigada a todos. Até a próxima.